Não tinha visto ela, desculpa, Ana Camila. Professor, Oi. o Joe me mandou mensagem perguntando o quão aprofundado deveria ser a discussão dele, né? O seminário. Então, mais ou menos na terceira aula, né? O professor falou que eram umas 5 páginas de trabalho escrito. Acho que um pouco mais, eu falei umas 8 páginas. 8 páginas, tá. 5 é pouco. E aí ele me perguntou se era mais ou menos uma estrutura de revisão bibliográfica. Eu falei que era exatamente isso, né? Isso aí. Uhum. Então, a ideia é fazer para os demais também, a ideia é fazer uma varredura sobre o tema, selecionar alguns artigos que você se identificou mais, até porque hoje, se tem uma coisa que é fácil, é buscar artigos. Então, faz uma seleção de alguns artigos, lê esses artigos e monta o texto. Acabou, é isso aí. Porque não é de esgotar o assunto. Fala, Rebeca. Eu tinha feito uma anotação aqui sobre o trabalho, aí aqui estava falando que era para ter 16 páginas, que da folha 6 até a 16 era para ser o desenvolvimento e a revisão pontual do desenvolvimento do tema. Mas pode ser 8 também, é que eu falou 5. Não, é só para me saber, que aí é melhor para mim. Não, pode ser 8, pode ser 10. Né? Tá mas, bom, assim, professor, obrigada. A ideia não é fazer um trabalho muito extenso, até porque qual é que é o grande objetivo disso? É justamente você fazer de conta que tu está montando um artigo de revisão. É tipo aquele que você mandou lá do DMAT, lá do tamanho de grão. Eu dei uma olhada rápida nele, eu vou ler esse artigo, está bem interessante, inclusive mostra os rolos, a inclinação dos dentes, muita coisa interessante. Então, um artigo de revisão tem na faixa aí de umas 10 páginas. Mas pode ser um pouquinho mais do que mesmo, mas não fugir muito disso, para não fazer um texto muito grande. Bem tranquilo, Rebeca, tá bom? Tá bom, então, professor. Obrigada. Eu vou passar para vocês um artigo. Eu tenho um artigo em português, só que eu dei para o Joe, vai ser ruim, né? Ele vai ter que buscar um outro, mas você tem bastante. Vamos passar para os demais, então. O Joe nem passa para ele. É um artigo que a Marta é uma das autoras. É um artigo que a Marta é uma autora e é mais ou menos estrutura e composição do grão, exatamente isso. Tá bem? Ligação de fralda, é melhor não atender, se atende, daí depois fica 3 dias ligando. O professor consegue rejeitar, eu acho. Não, ah? Não consegue rejeitar? Mas se eu rejeitar, daí o robô fica sabendo que eu existo. Entendi. O melhor é não rejeitar, o melhor é... ignorar. É não fazer nada, daí depois você bota o silencioso. Porque se você aceitar, rejeitar, o robô, esse número existe. Muito bem, gente. Então é o seguinte, na aula passada nós falamos um pouco de... Estamos escutando bem? O som está muito alto? Como é que está? Tá bom assim? Tá bom assim, professor. Então tá. A gente falou um pouco das proteínas, as frações proteicas, as que formam o glúten, e tem mais alguma coisa de proteína que nós vamos continuar hoje, e depois vamos entrar em carboidrato. Eu vou dar uma pincelada em carboidrato, e depois você ignora o que eu falei, você toca de boi, porque eu faço de conta que eu não falei nada. Não precisa ficar preocupado. Porque, a não ser que eu pule, mas daí não sei, fica meio estranho, né? E eu acho que, porque eu entendi que você vai falar mais sobre amido modificado, seria isso? Eu posso focar mais em amido modificado, sim, eu posso falar de amido também, no geral. Não, assim, eu acho que sim, eu acho que dali para frente tu dá uma... Porque eu não vou entrar em amido modificado, nada disso. Tá. É a aula do Manuel, o Manuel dava um pouco essa aula muito boa. Conheceu o Manuel? Sim, tive aula com ele. Sim, eu tive aula com ele. Ah, é? Eu até reproduzo algumas aulas dele.
Que bacana! O Manuel, nossa, foi um grande parceiro do Unicamp. A gente era muito amigo, assim, era muito chegado no outro. Ele era DJ, Vânia. Manuel? Também, era DJ às noites lá em... Manuel Artigas, ou não? Não! Não, desculpa, então não é o mesmo. É o Não é o Manuel mesmo, Plata né? Oviedo, que está em Já ouvi Campo falar dele. Mourão. Ele é do IFTA em Campo Mourão. Não é o Manuel Artigas, é outro Manuel. Eu vi artigos dele, li, mas não conheci. O outro Manuel que eu conheci é o Artigas. Não é o Artigas. É o Manuel Plata Oviedo. Esse Manuel Plata Oviedo sabe muito da mídia. Na verdade, ele trabalhou na National Stars. Mas ele não aguentou a pressão e pediu demissão. É sempre dos opostos, né? A pessoa ou ama e se acostuma com aquilo, ou não aguenta e acaba saindo, né? Vamos lá, gente. Vamos ver então. Tá? Não lembro mais. Eu boto janela ou tela inteira? Se conseguir. Eu acho que é janela. Já está apresentando? Então é janela, eu acho. Daí tem que selecionar a janela da apresentação já aberta, já projetada. Sim. Aí. Tá ok? Tá aparecendo. Exigência por qualidade. Isso. Trocou o slide? Trocou. Então, acho que é isso. Muito bem. Você vai gravar? Não vai? Sim, eu comecei a gravar já primeiro. Posso legal. parar. Muito Aí bem. já ficou as orientações do trabalho também registrado. Legal. Bom, então nós paramos aqui na aula passada, onde a gente chegamos a ver um pouco modelos propostos Agora eu estou com um super telão aqui. Uma loucura. Consigo ler até a legenda aqui embaixo. Modelos propostos para o complexo do glúten e as interações como tal. Bom, falando um pouco mais das proteínas. Afinal, nós precisamos ter proteína e essa proteína tem que estar em quantidade e apresentar uma qualidade que atenda o produto que eu quero elaborar. Então, quando se fala em qualidade do grão e dose da proteína, lá na lavoura ainda a gente olha 3 aspectos. A genética, ou seja, qual cultivar de trigo que eu escolhi para o plantio? E esse cultivar, ele tem um potencial. Por exemplo, vamos pensar assim, se eu escolher um trigo doméstico, ele nunca vai ser melhorador. Ele, no máximo, vai ser doméstico. Agora, se eu selecionei uma semente de trigo melhorador, ele pode ser melhorador, porque ele tem genética para isso. Entende? Então, a questão da genética é muito importante. Manejo agrícola, ou seja, todas as condições de cuidados na lavoura. Estamos pensando já na nova safra, né? No Paraná é um pouco mais cedo, aqui um pouco mais tarde, mas nós estamos em abril, lá por maio, junho, se começa o plantio. Aí começa antes, acho que eles já estão plantando no Paraná. E os cuidados de pós-colheita. Afinal, a pós-colheita tem uma importância muito grande na qualidade. Bom, então, eu preciso ter uma quantidade mínima de proteína no grão. E essa quantidade depende do quê? Do solo, do manejo, da sanidade da lavoura. Por que não está aparecendo? Agora veio. Da sanidade da lavoura e também que mais? Condições ambientais, muita coisa interfere na quantidade de proteína
que acumula no grão. E quais são as proteínas de interesse? As gliadina e as glutenina. E também a questão da qualidade. Quando se fala em qualidade, nós estamos vendo o quê? Nós estamos vendo, basicamente, a questão da genética e do ambiente. Esses dois aspectos interferem na qualidade da proteína presente. Um aspecto que pesa muito no teor de proteína é o rendimento de grão. Por quê? Quando tem uma lavoura que dá uma quantidade muito grande de grão, um alto rendimento, eu preciso, juntamente, ter nutrientes suficientes para o acúmulo de proteínas. Caso contrário, o que vai ter? Tu vai ter uma quantidade enorme de amido e pouco acúmulo de proteína, porque faltou nutriente, especialmente o nitrogênio. Então, o rendimento e a questão da proporção amido-proteína. Portanto, a dosagem de nitrogênio em função da expectativa de rendimento de grãos, a forma de aplicação desse nitrogênio. Então, vai ter muita coisa, isso é mais de lavoura, tá bem? Essa figura é uma figura clássica, olha aqui, de 1936, mas ela é muito utilizada, justamente o que eu estou falando. Na linha verde, nós temos o rendimento de grão. Na linha vermelha, nós temos o teor de proteína que se acumulou no grão. Então, veja, numa primeira zona, que é zona de percentagem mínima, o rendimento é alto e a proteína é baixa. Por quê? Porque a disponibilidade de nitrogênio foi baixa, consequentemente, há um descolamento entre rendimento de grão e teor de proteína. Numa zona de ajuste, eu já tenho uma melhor relação entre rendimento de grão e teor de proteína. Já numa zona de consumo de luxo, o que acontece? Eu estou desperdiçando nitrogênio. Eu estou colocando nitrogênio em excesso e a planta acaba nem aproveitando. Então, qual é o ideal? O ideal é estar nesta zona aqui, a de ajuste e escassez. Agora, como identificar isso? É todo um cuidado, é todo um conhecimento que tem que ter o produtor, o agricultor, em face do material sendo cultivado, das condições do solo, e o quanto de nitrogênio vai ser disponibilizado. E justamente, nós temos uma diferença muito grande entre plantar trigo e plantar soja. Qual é que é a diferença? Que no caso da soja, ela tem a capacidade de buscar o nitrogênio no ambiente. Já no caso do trigo, não. O nitrogênio tem que ser fornecido através da aplicação de nitrogênio no plantio e na forma de cobertura pela aplicação do ureia. Tudo bem? Então, tá aqui, ó. O que acontece? Na condição em que você está nesta zona de percentagem mínima, você vai ter esta situação aqui. Tu vai ter uma grande quantidade de amido e um baixo teor de nitrogênio. Isso interessa? Para quem olha qualidade de grão e produtos de panificação, não. Porque você vai ter... isso aqui interessa no caso aqui da B8, para fazer etanol de segunda geração. Tudo bem, daí tem que ter bastante amido.
para fazer pão, eu tenho muito amido e pouca proteína. Já na condição de ajuste de escassez, seria essa aqui. Eu tenho um teor de proteína bem maior, então passa aí para 18%, e o teor de amido, 82%. Então, uma situação mais desejada. Tá bem? Então, veja a importância dessa relação teor de amido e teor de proteína no grão. E muitos aspectos interferem nisso. Não é só o nitrogênio. Outras questões também interferem. Por exemplo, é muito comum no trigo, especialmente no trigo gaúcho, o trigo barriga branca. O que é o trigo barriga branca? É um defeito que acontece no grão devido ao quê? Devido ao excesso de amido e pouca proteína no grão. Então, isso é um defeito, e esse trigo barriga branca não é desejável. Precisamos evitar que aconteça esse defeito. E por que não acontece? Justamente, olha aqui, ó, deficiência de nitrogênio no solo, o período de aplicação, excesso de umidade, excesso de chuva, genética, doenças. E com isso, reduz proteína no grão e, consequentemente, eu vou ter uma maior quantidade de amido. Tá bem? Essa figura clássica já falamos, né? Que toda vez que o teor de proteína no grão aumenta, a proporção de glutenina e gliadina aumenta em maior velocidade do que a albumina e globulina, que são as proteínas metabólicas. E aqui o glúten, né? E as suas frações. Então, o glúten, a fração gliadina e a fração glutenina. Tudo bem até aqui? Rebeca, Maria, Ana, Joy, tudo certo? Professor, eu estava conversando com a Bárbara, né, que ela está lá em Michigan, e ela está bem numa região moageira, né, tanto que ela vai atuar como professora de tecnologia de cereais, e com foco bastante em trigo. Aí ela estava me contando que eles têm um programa que a universidade que coordena, na verdade, a universidade coordena as análises, né? A parte da moagem, preparo das amostras e envio para os laboratórios parceiros que eles têm com alguma espécie de interlaboratorial. Então, todo ano, eles fazem o plantio das cultivares que vão ser lançadas para a próxima safra. Então, um ano antes, eles fazem o plantio experimental e avaliam, né, a localidade, os cultivares, e por isso, principalmente os cultivares novos, né? E todo ano eles fazem essa avaliação de que se a cultivar vai responder bem naquela região, naquela localidade, para daí plantar mesmo no próximo ano ou não, né? Então, eles têm esse programa e todo ano eles fazem, e antes da safra eles fazem uma reunião com os produtores e tal, e indicam que cultivares que são benéficas ou tiveram melhor desempenho em diferentes regiões. Então, justamente pensando nesses parâmetros que o professor comentou, né, que afetam a qualidade e tudo mais, né. Então, ela que agora vai ficar responsável por coordenar Que bacana. todo esse programa de Mas assim, plantio. nós também temos isso. Se você for olhar, por exemplo, a cooperativa de Moarama, a cooperativa agrária do Paraná, a Cooperalfa aqui em Chapecó, a Fundação Pro Sementes, nós temos um pouco essa preocupação. Dinâmica, né? Mas qual é que é o nosso problema? O nosso problema é o ruído. Na verdade, essa informação tem muita dificuldade de chegar no produtor, diferente deles. Até porque a nossa propriedade é uma propriedade muito estável. A deles não, a deles é uma propriedade que tem história. A propriedade do Miller, isso nos Estados Unidos funciona assim.
ela tem 100 hectares, já tinha 100 hectares quando era do avô, quando é do pai continua 100, quando é do filho continua 100. Como é que é no Brasil? No Brasil tinha 100, com alguns filhos passa para 25, com os outros filhos passa para 12, ou passa para 6 hectares, depois passa para 2, passa para 3. A gente faz muita quebra da propriedade e, com isso, então, nós temos uma outra forma de fazer agricultura. Mas, afinal, e além disso, a nossa comunicação é muito mais restrita para chegar, de fato, no produtor. Então, nos falta um pouco isso. Mas e provavelmente a universidade, pelo que eu entendi, também a universidade tem um programa de melhoramento, né? Então, que isso também alavanca toda essa estrutura, a demanda dessa estrutura, né? Você não conheceu o professor Lázari? Não, acho que não. Ele é um dos donos da Coolseed, mas, na verdade, ele me falou bastante de Michigan. Então, mais ou menos, é uma concorrência entre Kansas e Michigan. São duas grandes universidades que estudam trigo nos Estados Unidos. Trigo, né? E lá em Michigan é o trigo soft, a maioria que eles têm. Uhum. Obrigado, Vânia. Muito bom. Mas sucesso para a Bárbara lá. Valeu. Vamos adiante. Bom, isso aqui é um trabalhinho que acho que eu fiz, inclusive, relação entre adubação nitrogenada e teor de proteína. Então, veja, ó, quanto mais nitrogênio eu colocar no solo, em quilograma por hectare, mais proteína acumula no grão. É uma relação direta. Até um patamar depois, porque, na verdade, vai depender aqui em função da proteína, isso mesmo cultivar, o aumento do teor proteico no grão. Aqui já lendo não pelo teor de proteína, mas pelo valor de W, que é a força geral do glúten. Então, aqui já é um trabalho que quem fez foi o Ottoni, da Biotrigo, e mesma coisa. Quanto mais nitrogênio, maior o teor de W. E esse aqui é um trabalho que eu fiz com 2 cultivares, Safira e Ônix, não existem mais, né? Mas, afinal, doses grandes de nitrogênio, 128 e 163. Safira e Ônix. Então, veja, ó, o pH do trigo mudou? Sim ou não? Não, não mudou. 80, 83, 80, não mudou. O número de queda mudou? Não, não mudou. Proteína bruta. Opa, essa mudou. Ó, passou de 11,3 para 13,6. Então, mudou. Mesma coisa do Ônix. Passou de 11,9 para 13,8. Ou seja, mais nitrogênio aplicado na planta, mais proteína bruta no grão. A taxa de extração lá no moinho piloto, Chopin, mudou? Não. O W, a força geral do glúten, sim, essa mudou. De 257 para 308, de 295 para 390. Então, veja os patamares, né? Depois aqui mede a absorção de água, a estabilidade e o volume do pão. Então, veja, ó, o volume do pão, bem que interessante, ó. O pão, no caso do Safira, o pão com W menor deu mais volume do que o pão com W maior. No caso do Ônix, o pão com W menor deu mais volume do que o pão com W. Para ter uma ideia, esse número aqui, ele chega no máximo a 16. E aqui chegou a 14,13 no caso desse material do Ônix. Daí fica uma pergunta. Por que o volume do pão
foi maior no trigo com menos W? Alguém tem ideia? Quanto maior o W, não deveria ser maior o volume do pão? Fala, Ana. A Ana tem que responder essa, Ana. Acredito que seja pela força da massa, né? Ana, Eu acho que ela fica Ana mais Luiz. resistente. A força da massa resistente. Quem ajuda a Ana? Tá indo bem, tá indo bem. E talvez tenha que correlacionar talvez com um pouco ali da questão da absorção de água também. Uhum. Porque assim, ó. Vou pensar, ó. Dá para riscar aqui, ó. Vai ter que trocar. Dá para riscar aqui, ó. Então vamos lá. Ó. É difícil descrever nesse troço. Aqui seria um trigo biscoito. Que tem um L grande e um P pequeno. Aqui um trigo pão. Oh. E um trigo massa. Tá. Então, primeira questão, Ana e demais aí. Para pão, eu preciso uma relação de equilíbrio entre P e L. Então, o trigo 1 tem um L muito grande e um P pequenininho. Não dá pão, dá biscoito. O trigo 3 tem um P muito grande e um L pequeno. Não dá pão, esse aqui é para massa. O que dá pão, a cara de pão é o do 2, mas é do para 1. Só que tem também uma quantidade mínima de proteína, de glúten. Bom, quando essa quantidade, mesmo que a relação seja favorável, mas se essa quantidade é muito baixa, não vai dar pão. Tá certo? Porque falta força, falta glúten. Agora, o contrário. Quando essa relação quando essa quantidade é exagerada, por exemplo, eu tenho um gráfico muito grandão, é um W, sei lá, acima de 300, acima de 400, também não vai dar pão. Por quê? Porque daí eu estou com sobra de força. É mais ou menos o que falou um pouco a Ana. Há uma força de massa tão grande que não deixa esse pão levedar, não deixa ele dar volume, não deixa ele ganhar volume. Por quê? Porque está sobrando glúten, está sobrando. Por isso que na classificação, vai ver mais adiante, nós temos o trigo melhorador. Então, esse trigo aqui, ele seria um trigo melhorador, ó. Ele já está sobrando força. Esse aqui é um trigo melhorador, está sobrando muita força. E daí, para pão, eu preciso primeiro fazer mescla, eu preciso reduzir a força desse trigo. Me fiz entender? Por isso que o pão, nesse caso, o trigo, com W257 já é muita força de W. 290 é muita força de W. Então já tá no limite. Acima disso, ele acaba amarrando o pão. O pão não consegue ganhar volume. Tem um ponto de ótimo. Se passar o ponto de ótimo, depois fica o negócio. Quanto mais glúten, melhor. Não. Não é assim. Tem uma quantidade ideal. Acima disso, não precisa. Estou botando dinheiro fora e, principalmente, eu estou perdendo propriedades de panificação. Conseguiu entender, Ana? Tranquilo? Sim.
Beleza, é importante esse raciocínio e ter essa. E aqui, casualmente, nesse trabalho, o volume específico deu essa informação. Obrigado, Ana. Até pelo excesso de força de glúten, tanto no trigo como sempre, porque 128 já é muito nitrogênio, imagina, é uma loucura. 160, então, é um caminhão. Ok? Em relação à proteína, por enquanto é isso. Talvez mais a gente voltamos a falar alguma coisa a mais. Mas, afinal, proteína é um constituinte de grande importância na composição e, consequentemente, ele ele é relevante para as propriedades do trigo. Bom, como eu falei, eu vou passar para vocês. Eu posso colocar direto agora, né, no WhatsApp, no WhatsApp, né? Agora está mais fácil. Vou mostrar para vocês esse artigo. Sim. With characteristics in the baking use. Okay, Joe? But in Portuguese. And then not very well for you. Mas para os demais é bem tranquilo. É um artigo da revisão e que fala um pouco e dá um relato do que a gente está conversando aqui. Alguns aspectos. É bem interessante. Proteínas. Algum comentário adicional? Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Está tudo bem? Então, vamos falar dos carboidratos. Quem são os carboidratos? Os carboidratos dos cereais é uma família muito, muito grande. Na verdade, vocês aprenderam lá na química orgânica, né? São formados por carbono, hidrogênio, oxigênio, e temos vários compostos. Podemos falar assim, os açúcares, a fibra, sendo que a fibra tem uma parte que faz parte, e tem uma parte da fibra que não é carboidrato. Então, a fibra é uma família, vai além dos carboidratos. Por exemplo, a lignina, pentosano, e o amido, sendo que o amido é o carboidrato presente em maior quantidade nos cereais. Tanto é verdade que os cereais são grãos amiláceos, pelo grande teor de amido. Mas, eventualmente, este amido, uma parte fica na forma de açúcar, ou, eventualmente, eu posso, por hidrólise, produzir açúcar. Tá certo? Qual é a principal fonte de açúcar nos Estados Unidos? O que você acha? Da onde que eles conseguem açúcar por lá? Eles conseguem açúcar do milho. Basicamente, a grande fonte de açúcar nos Estados Unidos é milho, porque eles não têm cana. E eles não gostam de importar. Não é como nós que adoramos importar, eles não gostam. Eles procuram ter autonomia e evitar ao máximo a compra externa. Até porque isso sempre é um desequilíbrio de balança comercial. Então, eles produzem açúcar do milho. E nós temos no passado era refinações, Milho Brasil, foi trocando, nem sei que empresa que está hoje,
mas é perto de Campinas. Vânia, esses caras queriam me levar para lá, Vânia, uma vez. É sério? É tentador essas propostas aí, né? Mas eu não quis ir, eu achei que não valia a pena, porque, na verdade, ia virar maleiro ia ficar andando de avião e para lá e para cá. Não, eu sou muito estressado, não vai dar certo esse negócio. Tem coisas que não valem o preço. Não vale. Nossa, que tal? Tinha que ir em vários países e tal, ter que ficar um consultor e ficar viajando e tal. Mas, afinal, a fonte de açúcar americana a principal fonte é milho. No nosso caso, qual é que é a principal fonte de açúcar? É a cana, né? A cana de açúcar. Já na Europa, também não tem cana. Só que daí eles fazem açúcar de quê? De beterraba. Eu vi muita indústria de açúcar de beterraba na Espanha. Lá tem uma, lá tem outra. Indústrias enormes de produção de açúcar de beterraba. Ok? Vamos lá. Bom, como é que ocorre a formação de carboidratos na planta? Então, se a proteína ela é um pouco mais complexa, ela precisa todo um processo de alimentação da planta e tal, o carboidrato já é um pouco mais tranquilo. A síntese de carboidratos, ela se dá basicamente por aquilo que a gente conhece como fotossíntese. O que é fotossíntese? É algo fantástico que ocorre na natureza e com isso, então, ocorre o acúmulo de carboidratos em partes da planta devido a esse fenômeno. Então, a partir do gás carbônico, água e energia, a energia então vem da própria luz, né? Eu tenho o quê? A formação da glicose, C6H12O6, mais liberação de oxigênio. Tá bem? No processo inverso, a glicose, pelo metabolismo, eu vou liberar gás carbônico e água e produzir energia. Então, nós temos demonstrado aqui em duas células. A célula aqui azulada aí é a célula vegetal, está escrito aqui autótrofa, e a amarela, célula animal. O que difere entre essas duas células? O que você está vendo diferente? Quem que já viu a diferença? Me ajuda aí, gente. Onde que está o erro? Vamos lá, Rebeca. Vamos lá, Maria. Eu estou vendo o cloroplasto ali na célula vegetal, é isso? Você não está vendo o cloroplasto na célula animal. É isso. Isso, está só na célula vegetal. Cloroplasto na célula animal. Exatamente, é esse o problema. Então, na célula animal, falta essa partezinha verde, falta o cloroplasto. Então, o que ocorre na célula vegetal? Pelo incidente, então, primeira questão. Por que a planta é verde? Porque a verde é a forma mais econômica de produção de energia. É a cor que mais consegue produzir glicose. Mas, eventualmente, a planta pode ser outra cor, pode ser vermelha, pode ser amarela, pode ser, mas não interfere. E isso só acontece na presença de luz. Lógico, esta luz não precisa ser a luz do sol, pode ser luz artificial. Então, em casa de vegetação e tal,
em casas de... Então, a gente faz isso usando luz artificial. Tudo bem, isso funciona também. Por exemplo, o professor Erlei cultivava planta nos porões da agronomia. Bem tranquilo. Cultivava trigo nos porões da agronomia. É tudo com luz artificial. É possível. Mas eu tenho que ter luz. Durante o período que tem luz, ocorre o quê? Ocorre essa reação no sentido de gás carbônico e água para a glicose. Fala, Vânia. Eu só queria contar um caos, né? Uma história. Conta, é importante. O meu irmão, ele é eletricista. Aí ele recebeu uma demanda de um cliente que queria instalar, construir um container com um monte de lâmpada para ele cultivar o trigo no verão, climatizado e tal, porque ele vendia defensivos, fungicida e tal, e precisava das plantas grandes na época diferente da época de colheita, para ele fazer as demonstrações. Aí ele me perguntou se eu sabia como que calculava quanto de luz precisava para saber quantas lâmpadas ele tinha que colocar no dito container. Aí eu falei com o professor de sementes aqui, de fisiologia, ele deu uma ideia, assim, era muitas lâmpadas, né? Aí eu sei que no fim eles fizeram meio a olho lá, porque não tinha como colocar toda a lâmpada que realmente demandasse para imitar o sol e as plantas não estolar, né? Mas eu sei que aí ele me mandou algumas fotos dele instalando as lâmpadas lá, eram tipo, sei lá, umas 50 lâmpadas dentro do container. Eu lembro que nessas câmaras do Erlei era muita lâmpada. Era uma loucura de lâmpada. Era dia a dia, era muita luz. É por aí mesmo. Então tá certo esse teu colega que sugeriu bastante lâmpada. Mas eu também não sei calcular isso, não. Muito bem. Então tá aqui. Está aqui o cloroplasto. Esse cloroplasto ele vai, então, fazer o quê? Ele vai fazer a produção de glicose. Veja que interessante. A planta, durante o dia, ela produz glicose, mas ela também gasta glicose. Como é que a planta gasta glicose durante o dia? Pela respiração, porque a planta também respira, a planta é viva. Então, durante o dia, ela precisa produzir energia para se manter viva. Então, por isso que tem a mitocôndria na célula vegetal, assim como no animal. E durante a noite, ela continua respirando. Durante a noite, ela não acumula glicose, ela somente gasta glicose. Então, a planta, ela tem esse caminho duplo aí. Ela acumula glicose, mas ela consome glicose. E uma parte dessa glicose, ela acaba, então, sendo translocada para uma região do acúmulo, que no caso do trigo é o grão de trigo. No caso da mandioca, é a raiz da mandioca. No caso da batata, é o tubérculo de batata. Entenderam? Então, vai para uma região de acúmulo essa glicose, que depois ela faz no processo de síntese e forma o amido. De glicose em glicose vira amido. Já na célula animal, nós só temos a mitocôndria, que o que ela faz? Ela transforma a glicose em energia, ATP e tal, ciclo de Krebs, e libera gás carbônico. Então, por isso que o animal precisa se alimentar cada pouco. Eu estou cuidando dos gatos aqui, cada pouco tem que dar comida para eles. É impressionante como come essa gente. E daí tem que dar pouquinho, você ficam gordos, né? E daí ele miau, 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 querem mais. Então, a planta não faz isso, né? A planta, ela simplesmente vai pegar a luz solar e produz glicose. Já o animal, não. Tem que fazer o lanchinho. Então, fotossíntese, justamente, é algo que acontece na natureza.
tem muita coisa, na verdade, tem uma disciplina que se chama Fisiologia Vegetal, a gente fica um semestre inteiro estudando isso. Eu falei 3 minutos. Mas, afinal, só para relembrar e para entender da onde que vem os açúcares, da onde que vem o carboidrato, que é diferente da proteína. A proteína, eu preciso dar o nitrogênio para a planta. Já o amido, não. O amido, ele consegue buscar no próprio ambiente. Bom, um pouco de revisão, formação da glicose e tal, formação da glicose, frutose, e a síntese. Monossacarídeo, com mais um monossacarídeo, ou disacarídeo. Então, glicose vai dar o quê? Vai dar maltose. Glicose, frutose, vai dar sacarose, assim por diante. E centenas, milhares de glicose, eu vou ter, então, o polissacarídeo. O que é o polissacarídeo? É a junção de várias glicoses e, a partir daí, então, eu vou ter um polissacarídeo, que pode ser homopolímero ou heteropolímero. Estou aqui falando da formação da sacarose, né? Glicose mais frutose, pela saída da molécula de água, eu vou ter, então, alfa-1, beta-2. Então, aquela questão, né? Por que a sacarose é um açúcar não redutor? Justamente porque ele está com o grupamento ocupado, que é o grupamento 1,2. Então, não está liberado. Diferente da maltose. A maltose é alfa-1,4. Já a sacarose é alfa-1,2. Tá bem? Vocês aprenderam isso com a Vânia. Vamos para frente. Alguns açúcares simples, então. Nós temos a glicose, temos a frutose, temos a galactose, nós temos aí disacarídeos. A maltose, que é glicose, que eu falei, ó, alfa-1,4. Nós temos a sacarose, alfa-1,2. Nós temos a lactose, que é beta-1,4. Temos a rafinose, que são 3 moléculas. E temos o amido. O que é o amido? Então, o amido é um polímero, ligações alfa-1,4 e também alfa-1,6. Daí a pergunta: qual é a diferença entre amido e celulose? O que muda? Ambos são formados de glicose. Ó, glicose. O que muda amido e celulose? O que amido tem uma hidrólise fácil e a celulose é de difícil hidrólise? A ligação beta? A ligação beta, e essa ligação nós não temos, os animais não têm as enzimas para fazer essa quebra. Por isso que aqui estamos falando de fibra, e aqui estamos falando de alimento, na verdade, de energia. Tá? A ligação beta. Então, enquanto o amido é ligação alfa-1,4, por que alfa? A partir de um eixo imaginário, a ligação 1,4 é para o eixo inferior, né? Enquanto que na celulose, não. Ele vai ter voltado para desse eixo imaginário para a parte superior, a beta-1, 4. E, consequentemente, a quebra, a hidrólise é bastante difícil, mesmo química. Exige uma energia muito maior. Já do amido é muito mais fácil a hidrólise. Obrigado pela contribuição. Amido, celulose. Olha que foto linda aqui, ó. Neve de amido de trigo. Então, vamos olhar bem essa figura aqui. O que tu está vendo aqui, ó?
tem grânulos maiores, grânulos menores, tá certo? Uma foto muito bonita aqui. Grânulos poligonais, tem alguns formatos diferentes aqui. O amido de trigo. Bom, na moagem, nem todo grânulo de amido fica inteiro. Uma parte ele danifica mecanicamente. Então, são grânulos de amido danificado. Essa figura está mostrando um pouco isto. Grânulo de amido inteiro é o A. Grânulo de amido danificado é o B. Tá? Então, o A é inteiro e o B é parcialmente rompido. Por que ocorre essa danificação de alguns grânulos de amido? Justamente, isso acontece na moagem, onde a pressão dos rolos acaba comprimindo esse amido e uma percentagem acaba tendo danificação mecânica. Isso, pessoal, é muito, muito, muito importante, porque quem fornece glicose para... Não dá para escrever no Meet? Não tem uma forma que possa escrever? Não achamos na semana passada, né, prof? Pois é. Então, quem fornece glicose para as leveduras na fermentação da massa é qual? É todo o amido? Não. É somente o amido danificado. Por quê? Justamente pelo tempo que se tem para a liberação e para a hidrólise desse amido. O amido nativo, o amido íntegro, ele vai demorar muito tempo para fazer isso. E lembre que o tempo de fermentação da massa é de 2, a gente viu o sinal, nós conversamos, né? É de 2 a 3 horas. É pouco tempo. Então, nesse pouco tempo, quem vai fazer isso é o amido danificado. Ok? Então, uma percentagem do amido vai cumprir com esse papel. Qual é o papel? É de liberar a glicose para servir de comida para as leveduras. Tudo certo? Então, amido danificado é bem importante. É diferente de amido modificado. O que é um amido modificado? Quando a gente faz alguma alteração nesse amido de forma... Tem várias formas de fazer isso, mas eu posso danificar ele. A danificação é mecânica. A modificação tem várias formas. Pode ser física, química, enzimática e tal. Tudo bem? Ninguém perguntou qual é a percentagem de amido danificado na farinha. Então, em média, aí de 4% a 8%. Não varia muito além disso. Olha aqui, ó, mais fontes de amido. Tá? Então, vamos olhar essa figura que está melhor. Então, nós temos o trigo, a cevada, o centeio, SGW, sei o que é, arroz, aveia, milho, sorgo, batata. Então, veja, primeiro, batata tem um amido grandão. Ok? Aveia. Aveia tem um amido pequenininho. Então, não é por acaso que você faz creme, o creme de aveia da Vene. O que é isso? Você usa o amido de aveia para fazer creme. Ele tem um grânulo pequeno, ele não é abrasivo, é pouco abrasivo.
se eu fosse fazer creme com amido de trigo, eu causaria lesão na pele. Já a aveia, não. Aí faz um esfoliante, professor. Me faz esfoliante, exatamente, viu? Então, o tamanho do grânulo é diferente. Ó, cada fonte tem seu tamanho próprio. Tá certo? E aqui está o trigo. Então, trigo, cevada, centeio, milho. Ok? Bom, então, na família dos carboidratos, nós temos açúcares simples, que é pequena quantidade, na faixa de 1, 2%, e nós temos o amido, que é na faixa aí de 60%, 70%. Tá certo? Então, a quantidade de amido é bastante grande. Quando se fala em amido, qual é que é a composição do grânulo de amido? Já se perguntaram? O que tem dentro desse grânulo de amido aqui? Qual é a composição dele? Tem ideia? Eu tentei achar essa tabela, não consegui. Até fica um desafio em conseguir uma tabela de composição do amido, eu agradeço. Vou botar aqui. A composição do amido é de nós estudamos isso numa disciplina da Celina lá no Unicamp. E a composição, Vânia, do amido das plantas, onde ele dá na parte superior e na parte inferior, difere. Justamente, o amido de batata, o amido de mandioca, eles vão ter uma certa quantidade de minerais, bem expressiva. Já o amido da parte aérea, trigo, milho, aveia, arroz, praticamente só tem glicose, mais nada. 99,99% é glicose. Só contribuindo, professor, o principal que tem nos tubérculos e raízes é o fosfato, né? Fosfato, exato. Obrigado. É isso mesmo. Eu não lembrei qual é que era o... Eu fiquei do fosfato, potássio. Você vai enferrujando, velho. É o fósforo, né? Fósforo. Ok. Então, no grânulo de amido, basicamente glicose. Tá bem? E quando se fala em amido, nós temos dois polímeros. Um polímero que eu chamo de amilose e outro polímero que a gente chama de amilopectina. Então, quando falamos lá da proteína, tinha albumina, globulina, gliadina, glutelina. Aqui nós temos amilose e amilopectina. O que difere? A amilose é uma estrutura linear, alfa-1,4. A amilopectina é uma estrutura ramificada, alfa-1,4 e alfa-1,6. Então, e na figura aqui de baixo, nós temos um polímero de amilopectina. Então, são unidades de glicose, mas é lógico que vai ter ligações alfa-1,4 e alfa-1,6. O que difere? Além da ramificação, o tamanho. Tá bem? Tem mais coisa amilose que a gente não tem. Então, a amilose ela vai ter uma quantidade limitada de unidades, já a amilopectina tem uma quantidade muito grande de unidades de glicose. Então, difere também a quantidade de moléculas de glicose. Mas ambas coexistem aonde? Dentro do grânulo do amido. Ambas estão ali. E daí o amido vai ter uma parte amorfa e uma parte cristalina. E quem dá todo o tom aí, aqui está falando um pouco da amilose, né? Mostrando a parte hidrofílica, a parte hidrofóbica, né? Que é uma hélice. Na parte interna da hélice ela é hidrofóbica, na parte externa ela é hidrofílica. Então, pelo menos é o que dizem aí os que estudaram isso. E aqui nós temos a amilopectina. E para se entender um pouco a
a formação do amido, a gente diz que é como uma cebola. Vai formando as camadas e tal, e com isso, então, se forma o amido. E nessas camadas, tu vai ter umas partes que são amorfa e partes que são cristalinas. Então, é um pouco a estrutura do amido. Aqui está uma figura bastante usada, aí, o modelo, né? Justamente, então, aqui estaria a parte cristalina e aqui nesse intermediário estaria a parte amorfa. E isso aqui tem muita coisa, depois dá para entrar essa questão dos tipos de amido e tal, tem muita coisa para ver sobre isso. Bom, este amido, eventualmente ele pode ser fracionado. Olha aqui, ó. Da onde você fraciona amido? De qualquer fonte. Milho, trigo, aveia. É mais comum é do milho e da mandioca. Mas pode ser do trigo também. Aqui em Passo Fundo, vamos fracionar do trigo. O que vai ser feito em Passo Fundo, Vânia? Em Passo Fundo, está se construindo. Está sabendo o projeto? Etanol? Aliás, eu não estou em Passo Fundo hoje. Hoje eu estou em Florianópolis. Hoje é muito importante para ter essa notícia, inclusive para conhecimento. Hoje foi inaugurada um grande centro de pesquisa da JBS, da Biotech, aqui em Canasvieiras. Esse centro, falaram que vão contratar 60 doutores, 70, para fazer produção de carne. Carnes, mas não da vaquinha, não do boi, não da galinha, não do porco, mas carnes a partir de laboratório. Carnes cultivadas, né? Isso. Então, hoje foi inaugurado, eu até me dei vontade de ir lá, mas aí eu estou meio preguiçosão e tal, daí não fui. Mas me deu vontade de ir. Apesar que eu acho que nem consegui entrar. Que nem quando eu fui com o Eduardo nos Estados Unidos, no Google, Dudu, podemos entrar, Dudu? Que pergunta idiota, né? Achando que eu estava no PF. Ele olhou para mim. Então, eu acho que se eu fosse lá, também não ia entrar hoje. Mas, afinal, foi inaugurado hoje esse biotec aqui em Florianópolis. Mas em Passo Fundo, gente, está se montando um projeto de vários milhões, se fala em mais de 1 bilhão. Mais de 1 bilhão. Nesse projeto vai se produzir etanol de segunda geração. É uma grande planta de etanol da América Latina, que fica em Passo Fundo. E a matéria-prima, uma das matérias-primas é trigo. E desse trigo vai ter um subproduto, que é a proteína. O que vai ser feito com essa proteína? O que vocês acham? Alguém tem ideia? Fala, Maria Paula, o que tu faria com a proteína do trigo? Eu transformaria em produtos alimentícios ali para esse ramo aí que é... Não. Uma coisa mais valiosa. Tu vai fazer glúten vital. Valiosa. Glúten vital. Sim. Porque nós não temos nenhuma fábrica de glúten vital no Brasil. O Brasil depende 100% de glúten vital importado. Sim, vamos passar a produzir glúten vital em Passo Fundo. Glúten vital, depende. Sim, eu não tinha entendido muito bem a pergunta do prof. Mas porque, na verdade, nesse caso, a proteína é um subproduto. E eles vão aproveitar o subproduto para fazer glúten. É uma novidade do projeto. Eles se deram conta depois, inclusive. Nem estava muito nos radares. Então, e vai ter o DDG, né? Que é a ração para confinamento e tal, que é o que sobra da hidrólise. Então, é um grande projeto, fica ali quem vai de Passo Fundo a Carazinho, lado esquerdo. Logo depois fica o presídio. 2 grandes projetos. Uma unidade de etanol e uma cadeia.
As duas estão perto. Mas, afinal, eu posso fracionar qualquer cereal. O normal é milho, porque o milho, pela abundância, pela facilidade, pelo rendimento e tal. Tipo assim, ó, de 1 hectare de milho, tu colhe 200 sacos. De 1 hectare de trigo, tu colhe 50 sacos. Então, rende muito mais o milho. Tem que contar que o milho tem muito mais amida. A partir da fonte, tu faz a extração com produtos, tu separa o amido, e esse amido, então, tu vai ter amido nativo, pedacito secado. Com o cozimento, eu vou ter o amido pré-gelatinizado. Com a torrefação, com a hidrólise, vou produzir destrina, tipo maltodestrina. Tá certo? Aí vamos entrar no campo aí da Maria Paula. Tu nunca esteve envolvido em academias, Maria Paula? Como assim, professor? Nas academias, tu chega lá, eles sempre querem te oferecer Sim, algum que eu não sabia energético e se era tal. academia de universidade ou academia de musculação. Musculação, então. Isso. Não academia científica, academia de musculação. E lá Sim, te sempre oferecem tem, né? maltodestrina. O que é maltodestrina? É um amido que foi parcialmente hidrolisado. Porque se ele é totalmente hidrolisado, eu vou ter glicose e maltose. Parcialmente, maltodestrina. Pelo tratamento químico, eu vou ter os amidos modificados. Pela hidrólise, depois eu posso fazer, então, outro... sei lá, tem todo um caminho. E outra coisa legal, que a partir da glicose, eu posso produzir frutose. E, em tese, frutose é um açúcar de alto valor, justamente pelo metabolismo diferenciado. Isso aqui já tem a ver com a nutrição, né? A glicose tem um metabolismo rápido. Não é assim, não tem nenhum menino, só as meninas, nem não fazem muito isso. Mas sempre faz uma vez, pelo menos. Tu vai na balada, enche a cara, fica muito mal, tem que ir para o hospital. Para fazer o quê? Para ganhar glicose na veia, para poder combater a falta de açúcar na circulação. E ela rapidamente reverte o estado de coma, o pré-coma, em função da falta de açúcar. Porque o álcool, o que ele faz? Ele produz energia, mas não tem açúcar para o cérebro. Ele somente tem energia. E chega uma hora que falha, né? Daí dá pânico. Tu entra em hipoglicemia. E você precisa, então, recuperar a falta de açúcar. Daí tu vai no hospital, eles te colocam injeção na veia. Já ninguém injeção não, colocam glicose na veia. Ninguém no hospital vai colocar frutose, sempre glicose. Por que, Maria Paula? Por que glicose e não frutose? Para a absorção ser mais rápida. Exatamente. Então, a velocidade é diferente. Consequentemente, a frutose tem um valor maior e é muito mais procurado em termos de fonte. A questão é que a frutose é muito rara, é muito difícil. Me cita uma fonte de frutose. Não tem. Não tem pequenos volumes. O mel é rico em frutose, mas não tem grande quantidade. Então, não vale a pena você extrair frutose do mel. Agora, vale a pena, por um processo de enriquecimento, a partir da glicose, você produzir frutose. É um baita negócio. É uma reação química. Ok? E jogar no mercado. Bom, aqui dos amidos... Aí sim, agora não é mais amido danificado. É amido modificado. Ok? Amido modificado. Então, várias modificações. Talvez a Vânia fale alguma coisa. Não vou falar nada sobre isso. Bom. Propriedades do amido. O amido tem várias propriedades. Mas das propriedades, eu vou entrar numa só. As demais para a Vânia. Mas tem várias. Por exemplo,
poder de inchamento, solubilidade, tem um monte. Mas vamos falar de uma propriedade, que é as propriedades de pasta. Então, é justamente as propriedades que têm a ver com a gelatinização e retrogradação. A propriedade de pasta, você estuda lançando mão do amilógrafo, ou viscoamilógrafo. Então, quando você vai produzir pasta, nós temos dois comportamentos: a gelatinização e a retrogradação. O que é gelatinização? É um fenômeno quando você... Podemos fazer isso no laboratório, podemos fazer em casa. Tipo assim, você pega 10 gramas de amido, faça em casa isso, tá bem? 10 gramas de amido, você pega 100 ml de água. Alguém vai dizer assim, mas eu não tenho amido em casa. Todo mundo tem maisena. Pega 10 gramas de maisena e coloca 100 ml de água. Faz uma solubilização ou uma dispersão? O que você acha? O amido solubiliza em água ou ele é disperso em água? Se eu pegar 10 gramas de açúcar e 100 ml de água, eu vou ter uma solubilização, uma dispersão. É a mesma coisa ou é diferente? É diferente. Se eu pegar 10 gramas de açúcar, eu vou fazer uma solubilização. O açúcar solubiliza na água, até que o excesso sobra. É muito comum, quando você bota muito açúcar no café, no final tem açúcar no final da xícara. Já viram isso, né? Agora, no caso do amido, é uma dispersão, porque o amido não se mistura com a água, ele até se dissolve ali, tá? Uma dispersão, excesso de disperso, mas se eu deixar isso parado algumas horas, o que vai acontecer? Ele vai separar, porque o amido é insolúvel em água fria. Então ele vai separar e ele vai vir todo para o fundo do becker, aí, do recipiente. Mas eu pego 10 gramas, 100 ml e aqueço, coloco no fogo. Passado alguns minutos, o que vai acontecer? Esse material vai inchar e vai formar uma pasta. Vocês já fizeram isso, né? Mesmo sem querer, quando você vai fazer um molho branco, um molho qualquer, aí, farinha, ficou muito fino o molho, bota um pouco de farinha de trigo. Por que tu bota farinha de trigo? Para engrossar o molho. Quem que engrossa o molho? O amido, presente na farinha. Não é a proteína, é o amido que faz isso. Então, isso é o fenômeno da gelatinização. É o fenômeno no qual o grânulo de amido ele perde sua cristalinidade e incha, quando aquecido em excesso de água. Tem que ter bastante água. O que é excesso de água? Isso é definido através de algumas propriedades e tal, mas, afinal, tem que ter uma quantidade de água em excesso para poder ocorrer a gelatinização. E daí, eu estou preocupado em medir esse fenômeno. Como é que eu posso medir isso? Isso que eu estou preocupado. Pelo aumento de viscosidade, pelo aumento da suscetibilidade enzimática, pelo aumento da transparência. Tem outras formas de medir, tem mais formas ali. Então, são formas de avaliar o quê? Professor. Oi. Eu estou com uma dúvida, assim, critério de curiosidade mesmo, né? Ali a questão do sagu, tem alguns sagus que eles criam bem esse gel, tem alguma coisa a ver com esse amido? Tem outros que já ficam mais líquidos, né? Não sei. Quer falar, Vânia? Ou quer que eu fale? Pode falar, professor. Tá, vamos lá. Assim, ó. Na verdade, isto é qualidade do sagu. Você já foi numa fábrica de sagu? Não, nunca tive essa oportunidade. Eu já fui. O que é sagu?
você prepara uma solução concentrada de água e amido, e tipo um conta-gota, e joga isso numa superfície aquecida. E a bolinha sai correndo. Brr, brr, brr. E daí é uma questão de como ocorreu esse processo de gelatinização. E em função disso, tu vai ter um sagu de melhor qualidade ou qualidade inferior. Então, é tecnologia de produção do sagu. Qualidade do próprio amido, pureza desse amido, tem uma série de questões que interferem. Mas tudo isso vai interferir o quê? Nessa cremosidade final. Por exemplo, o meu sagu, eu aprendi com a minha irmã que antes de eu fazer o sagu, eu preciso lavar 2 vezes em água fria para depois começar a trabalhar com ele. Por que lavar o sagu? Qual é a razão, Maria? Eu penso em tirar o excesso, às vezes, desse amido, não sei. Tirar o excesso daquele amido que não está formando a bolinha, aquele que está ali sobrando, aquelas maltodestrina, aquelas glicoses, aquele material que está ali, aquelas amiloses ali. Então, essa lavagem já é uma forma de reduzir esse problema que tu está falando. A lavagem de água fria. Então, tu dá uma pré-lavada primeiro para depois depois usar no processo. Não põe direto. Então, uma pergunta. Oi. Se alguém sabe qual que é o amido que é usado no sagu? Amido de que é usado para fazer sagu? É da mandioca, não é? É da mandioca. Por isso que ele fica tão viscoso assim, se cozinhar demais. Se fosse um amido de milho, talvez, ele não ia ficar transparente, ele ia ficar mais opaco e ia ficar duro. Não ia ficar gosmento. Por conta da característica de gelatinização diferente entre os dois, porque a batata é tubérculo, tem um pouco menos de amilose, tem mais fosfato na sua composição, por isso que ele fica transparente. Então, tem uma série de fatores relacionados ao tipo de amido para ter aquela característica da bolinha ficar transparente e tudo. Só uma curiosidade. Mas é importante isso. A fonte de amido já é um dado importante. E o outro, a tecnologia de fabricação do próprio sagu, né? A pureza dele. Olha, Maria, não te ajudei muito, mas é por aí. Já ajudou, muito obrigada. Então, vamos lá. Então, propriedade de gelatinização, eu quero medir essa propriedade. Bom, antes de medir, aqui tem duas medidas de parâmetros dos amidos. Que um pouco já falou a Vânia aí, é que um é a temperatura de gelatinização e o outro é o teor da amilose. Então, nós temos 2 polímeros. Nós temos a amilose e a amilopectina. Cada um tem um comportamento. A amilose é um polímero pequeno, a amilopectina é um polímero grande. E de um modo geral, se tu olhar aqui, ó, você vai ver o que é assim, ó, de que as raízes e tubérculos tendem a ter menos amilose. Tá? Olha aqui, ó, 18, 17. Olha o milho, ó, 30. Tem uma característica. A temperatura de gelatinização é própria de cada fonte, mas essa fonte chama atenção que é uma faixa, ó, de 56 a 66. Então, não é assim, não é como um teste de tá positivo ou negativo. Aqui não, aqui é uma faixa de gelatinização. Então, de 10 graus, 8 graus. E, de novo, cada fonte tem um comportamento. Então, uma das matérias-primas com maior temperatura de gelatinização é o arroz, ó, 77 graus. Tá?
E daí vamos chamar atenção para o milho. Veja que nós temos milho, muitos milhos aqui, ó. Milho regular, milho ceroso, milho com alta milose, milho com muita alta milose. Vânia, eu fui, na minha vida, em muita palestra. Eu sempre fui um cara muito curioso, assim, como eu te falei, hoje mais um pouco eu teria ido lá em Canazia. Sou meio maluco, assim. E mesmo aposentado, ainda quero fazer algumas coisas. Os orientados ficam igual aos orientadores, porque eu sou E na Unicamp, eu assisti essa palestra de um americano, da Cargill, falando como é que foi criado o milho ceroso. Eu tive essa oportunidade. Essa palestra me marcou muito. Queria eu ter podido assistir isso. Como é que os americanos descobriram que é possível fazer um milho diferente do milho normal? E essa palestra eu assisti, milho ceroso. Mas vamos lá. Eles silenciam a enzima que faz a ramificação, né? Não vou lembrar muita coisa, mas afinal ele falou muito que se buscou isso, inclusive buscar em outras fontes, início e tal, para estudar, e depois daí eles começaram a entender no milho e conseguiram, então, essa modificação. Depois tem no trigo também algumas modificações. Sim, todo cereal pode fazer. Ceroso, Em especial o arroz, né? O arroz tem uma variação muito grande. É natural, né? Só que no arroz é meio natural, só que no milho não tinha isso. O milho só tinha o milho regular. E eles conseguiram, através da modificação genética, chegar no milho ceroso e do milho de alta milose. Gente, então o milho, o trigo, o arroz, tu consegue variar o quê? O teor da milose. Então, aqui estamos vendo mais o milho, porque o milho é que interessa mais nessa história. Mas o arroz também é assim. O que é um arroz soltinho? É um arroz que tem pouca milose, é um arroz que não gruda no outro. O que é um arroz glutinoso? Que tem muita milose. Tá? E aí vai. No caso do milho, então nós temos o milho regular, 60 a 72 da temperatura, teor de amilose 25 a 30. Agora, o que é o milho ceroso? O milho ceroso é um milho que tem um alto teor da amilopectina. Basicamente, não tem amilose. Menos de 1%. O resto é amilopectina. E com isso vai mudar as propriedades de pasta desse milho. Os dois são milho. Tu olha assim, são iguais. Porém, um tem 25 de amilose. O outro tem menos de 1%. Mas também tem um milho de alta amilose. Quem que fez esse trabalho estudando propriedades de milho, alta amilose, baixa amilose? Foi a Fernanda. Lembra do trabalho da Fernanda? Com o Soyon? Fernanda Hart Weber. Eu não cheguei a conhecer ela. Eu acho que estou falando com a Bárbara. A Bárbara conheceu bem ela. Ela foi me orientada no mestrado. E daí no doutorado eu falo com o Ion, ela vai para o Unicamp. Sim. Daí ela foi para o Unicamp. Não conheci ela, mas acho que eu já vi o sobrenome. Ela está em 3 Passos, professora da UERGS. Bom, então, o milho ceroso, bastante amilopectina, o de alta amilose, bastante amilose. Tá certo? Alta amilose. E muita alta amilose, então, basta... daí uma pergunta bem rápida. Aonde que você vai usar um amido de alta amilose? Na produção dos empanados, dos fritos e tal, que você quer que o amido crie tipo uma placa, uma cola, uma tela de proteção. Então, tipo assim, tu tem aqui o bife, né? A carne, e você empana com um material especial, um amido especial.
Como no caso do sagu, o amido especial é o amido de mandioca. Não vai fazer sagu com amido de trigo, de milho, não dá certo, tem que ser amido de mandioca. No caso do empanado, tu não vai fazer o empanado com amido de milho. Vai fazer o empanado com amido de milho de alta amilose. E daí ele vai fazer o quê? Ele vai fazer essa proteção e reduz drasticamente a absorção de óleo por esse bife. Entenderam? Então, a gente já vê os usos dos diferentes fontes de amido. Depois tem o arroz, o sorgo, o trigo, aí vai. Professor, um outro material que pode ser usado com essa mesma finalidade nos empanados é o arroz parbolizado. Também. Tá Com essa pronto, mesma, né? com essa mesma finalidade de evitar que forme algo viscoso quando aquece, né? O arroz parbolizado já tá pronto. Basta transformar em farinha. O tio João fazia isso lá, a Cláudia Meritz, eu até andei lá com ela e tal. Eles produziam esse produto para empanado. Isso aí. Boa, boa. É. Muito bem. Bom, pessoal, para fechar. Então, a partir do grânulo de amido, que ele é bem pequenininho, na medida que eu coloco esse grânulo dentro de um recipiente com água e adicione calor, fogo aqui embaixo, aquecimento, o que vai acontecer? Ele vai começar a romper as pontes de hidrogênio, abrir espaços e, com isso, vai ocorrer a entrada de água nesse grânulo. Só que essa entrada de água é limitada. A água começa a entrar, até ocorrer o colapso. Então, aqui nós temos um grânulo que arrebentou, entrou em colapso. E ao colapsar, daí você vai ter um material gelatinizado. Então, é muito importante essa palavra. Gelatinização é bem diferente de gelificação. A gelificação é uma propriedade da proteína. A proteína gelifica. O amido gelatiniza. São coisas diferentes. Então, ocorre a gelatinização do amido e, com isso, então, a formação de uma pasta. Como que eu vou medir isso? Então, eu posso medir justamente pelo aumento do tamanho do grânulo até o colapso, que é nessa figura aqui. Eu posso medir pela perda da cristalinidade. Então, aqui nós estamos frente ao quê? A birrefringência, que ocorre do amido nativo quando você olha em microscópio de luz polarizada. Ou também se chama de cruz de Malta. Então, o amido nativo, ele é birrefringente. Com a gelatinização, olha aqui, ó. Não temos mais cruz de Malta, não temos mais birrefringência. Então, ocorreu a perda da cristalinidade. Por quê? Aqui o amido é nativo e na figura F o amido está gelatinizado. E a leitura através do viscoamilógrafo. Então, no viscoamilógrafo, o que eu vou avaliar? A propriedade de pasta do amido. Então, em excesso de água, em baixa temperatura, o amido tem capacidade limitada de absorver água. Quanto de água absorve o amido? Quanto de água absorve a proteína? É difícil escrever aqui.
A proteína absorve 3 vezes o próprio peso. O amido absorve 0,3 ou 30%. Então, a proteína é 300%, o amido 30%. É o que ele consegue absorver. Agora, ao aquecer, ele aumenta a absorção. Então, aqui eu já tenho uma informação, TP, temperatura de pasto, ou seja, ele começa a apresentar viscosidade. O que é a viscosidade? É ao aumento da resistência ao giro. Basicamente é isso aqui, ó. Eu tenho um copo, dentro desse copo eu vou colocar a dispersão de água e amido, eu vou colocar aqui uma hélice e vou girar essa hélice. Então, no início, a resistência é 0. Na medida que eu começo a aquecer essa dispersão de água e amido, começa a ficar mais difícil o giro. Então, começa a ter o quê? O aumento de viscosidade. Até onde? Até a viscosidade máxima. E depois ela começa a cair. Viscosidade de pasta, medida pelo RVA, analisador rápido de viscosidade, ou também pelo viscoamilógrafo, ou também por reômetros. Tem tanta gente que mede. É isso, gente. Amanhã tem mais. Obrigada, professor. Valeu. Eu vou amanhã à tarde. Quem faz química avançada de alimentos vai ouvir boa parte dessa aula de novo. Ah, é? Porque a professora Larissa me convidou para falar sobre amido. Então, estejam preparados para ouvir algumas coisas de novo. E talvez, quando eu for falar a parte de amido modificado e tal, vão ouvir de novo. Então, vou aprender bastante sobre amido esse semestre. Vou tentar falar coisas diferentes em cada aula, porque nunca é uma aula igual a outra, né? Mas tem... Quer anotar aí, Vânia? O autor é Shewry, S-H-E-W-R-Y. Sim. Pegou? 1986, né? 1986. Tá, anotei. Agora tu vai achar. Vou. Mas assim, Vânia, ó, nunca é a mesma coisa. Porque, na verdade, sempre tem formas de entendimento e tal. E Maria, Rebeca... Ah, tá aí o John também. O John chegou agora. O Joe, tá todo mundo aí. A Ana. É. Hi, Joe. It's okay? Yes, it's okay. Hi. Hi, Joe. E John, se encontra ainda? Oi, John. Não. Bom, e daí assim, ó, a repetição ela é fundamental. Na verdade, você aprende com a repetição. A gente não gosta, né? Mas como é bom assistir o mesmo filme 2, 3, 4 vezes. Você vai pegando cada vez mais informação da mesma coisa. E isso acaba tendo um ganho. Então, é importante isso. Gente, obrigado por hoje. Grande abraço. Até amanhã. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite, turma. Boa noite. Amanhã estamos aí no mesmo horário. Valeu. Boa noite. Bye, Joe. Bye. See you tomorrow. Okay. Bye, Joe. Goodbye.